falando sobre alegria. Eu não vou perguntar aqui, quem está feliz? Todo mundo vai falar, eu estou, mas na verdade é aquela felicidade que é da boca para fora, né? E a alegria está no coração. Quem conhece Jesus aqui? Então, meu amigo, se você não está feliz, alguma coisa está errada. Você não conheceu Jesus ainda, nós vamos estudar sobre isso. Segura na mão da pessoa que está do seu lado esquerdo, direito. Ore por ele e por ela. Abençoe esta vida aí em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Celestial, ainda em Tua presença estamos agradecidos por mais esta oportunidade, Deus, de podermos orar, de podermos estudar, de podermos dar as mãos, de podermos estar juntos, ó Pai, numa noite desta de quinta, fria, ó Deus, princípio de um final de semana prolongado, muita gente viajando, todavia, nós os que estamos aqui, nos alegramos da Tua presença, Senhor, obrigado por nos amar, obrigado por nos permitir, nos aprofundarmos na Tua palavra, em nome de Jesus, Deus, eu te peço, traz sobre nós ensinamentos preciosos desta noite. Espírito Santo, meu Deus, capacita a minha vida, capacita a vida de todos que estão aqui, todos que porventura assistem, Pai, pelas redes sociais, pelo nosso site, em qualquer parte desta terra, que, ó Deus, a Tua palavra fale ao coração desta pessoa, em nome de Jesus, ó Deus. Dá ordem aos Teus anjos, Pai, eu te peço, a nosso respeito, tirando impedimentos, barreiras, que nada venha impedir, atrapalhar, incomodar a Tua igreja, que haja paz dentro dos nossos corações, que as nossas mentes estejam cativas a Ti, Senhor. Eu creio que todo mal já foi embora, toda enfermidade, ó Deus, já foi retirada pelo poder da oração da fé, em Teu nome, Jesus. Por isso agora, na Tua paz, nós vamos estudar a Tua palavra. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus e Te agradecemos. Amém, amém. Por favor, pode sentar. Quero ler um texto com você, você que trouxe a Bíblia. Como eu disse, quero falar sobre alegria novamente. Vamos ler juntos o livro de Mateus, capítulo 25. Pastor, o que tem a ver Mateus 25 com alegria? Você vai chegar lá, você vai entender. E quando a gente lê Mateus 24, Mateus 25, Jesus está quase no final do ministério dele, né? E ele chega numa cidade e ele começa a falar algumas coisas acerca de como seria o possível fim do mundo. Mateus 24, ele dá um relato profundo sobre isso. Mateus 25, ele faz algumas comparações. Se você tem alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, faça isso. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1, diz o seguinte: o reino dos céus será. Jesus já começa falando isso. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Versículo 2, 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. 3, as insensatas, pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. 4, as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. Versículo 5, o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. 6, à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Versículo 7, então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. 8, as insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Versículo 9, elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Versículo 10, e saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. 11, mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. 12, mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Lembre-se, elas faziam parte, elas eram noivas ou eram virgens. Algumas versões falam de virgens, enfim. Versículo 13, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Lembre-se que Jesus está dando um complemento aqui do capítulo 24. Aí ele dá um outro exemplo, ele fala da parábola dos talentos. O reino do céu será
eu que falei isso agora, 14, ele diz: e também será como um homem que saiu, ou que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. 15, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. 16, o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. 17, também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. 18, mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Versículo 19, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. 20, o que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. 21, o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. 22, veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. Versículo 23, o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Um adendo aqui, essa expressão participe da alegria, na versão do João Ferreira de Almeida, está dizendo: venha e entre no gozo do teu senhor. Versículo 24, por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. 25, por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. 26, o senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? 27, então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Versículo 28, tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10. 29, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. 30, e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pausa aí, para a gente continuar a leitura. Jesus está trazendo alguns ensinamentos sobre a obra dele. Jesus está claramente dizendo o seguinte: vai ter gente que um dia o reino dos céus para ele não vai ser nada comparado com isso. Porque quem tem o reino dos céus dentro do seu coração, ele vive alegre, ele vive feliz. Por quê? Porque ele sabe e ele conhece o Deus que tem. Aí Jesus diz o seguinte, ele deu um exemplo, ele falou: vocês tomam cuidado. Lembre-se, capítulo 24, Jesus está falando sobre o possível final do mundo, ou o final do mundo, dos tempos. E Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Ou seja, vai chegar um tempo que as pessoas elas não vão mais ter essa alegria, esse amor, essa bondade, essa misericórdia que veio de Deus para elas, que veio do reino de Deus. Lembra, o reino do mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O reino do mundo é isso que a gente vê. E a tendência daqui para frente é piorar. É mais gente sendo morta, é mais gente sendo estuprada, é mais abortos, é mais abominações acontecendo, coisas terríveis vão acontecer ainda. E já estão acontecendo. Por exemplo, no Japão você ouviu lá e viu as imagens de um vento forte, terminou o vento forte, veio o terremoto, aí lá, aqui no Brasil, numa cidade, acho que em Minas, no Paraná, veio também um vento muito forte lá, que quase destelhou alguns lugares. Se você ver outras situações que nós estamos vivendo no mundo, de maremotos, de ventos, de terremotos, você vê que as coisas estão acontecendo conforme a Bíblia diz que ia acontecer. Mateus 24, dá uma lida na tua casa, que Jesus fala muito sobre isso. Aí ele está dizendo o seguinte: vocês que têm o reino de Deus dentro do seu coração, vocês precisam tomar cuidado com essa questão de vocês não deixarem esfriar esse amor e não se preocuparem muito com as coisas do mundo. Jesus está dizendo o seguinte, ele deu um exemplo. Haviam 10 mulheres, 5 eram prudentes, 5 insensatas. Lembre-se, as 10 estavam ali servindo a Deus. Só que 5 delas não se preocupou em ter óleo, não se preocupou em buscar o Espírito Santo, não se preocupou em se encher, não se preocupou em estar preparada para a vinda do noivo.
Aí quando elas estavam dormindo, o noivo vem, alguém diz, o noivo está chegando, 5 delas que tinham óleo foram se encontrar, as outras 5 foram comprar, mas quando elas voltaram, já não tinha mais tempo, a porta tinha fechado. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, vocês precisam estar atentos, vocês precisam entender as coisas que estão acontecendo no mundo, por isso vocês não podem ficar tristes, porque logo, logo nós vamos entrar no gozo eterno, na alegria eterna diante do Senhor. Aí Jesus dá um outro exemplo, ele capacitou a igreja. É óbvio que aqui ele está contando uma história, mas a gente pode pegar isso como uma figura de linguagem e entender coisas para nós. Deus capacitou a igreja, o Espírito Santo capacita a igreja com dons, com talentos. E aí ele diz, a um ele deu 5, a outro ele deu 2 e o outro ele deu 1. Aí o que recebeu 5, ele multiplicou aquilo. O que recebeu 2, multiplicou. O que recebeu 1, ele pegou, enterrou e falou, poxa, esse cara, ele é muito, esse dono, esse senhor, ele é muito exigente e tal, então, a hora que ele voltar, eu devolvo. Tipo assim, eu vou viver a minha vida e quando ele voltar, eu devolvo o talento para ele. Está cheio de gente hoje em dia assim dentro da igreja. Gente que Deus capacitou com talento, gente que Deus capacitou para trabalhar na obra, para fazer coisas maravilhosas, e ele enterrou e está esperando Jesus voltar para devolver. Lembre-se, Jesus disse o seguinte, ao que tem 1, tira tudo que ele tem, dá porque tem 10 e lança ele fora. Aí Jesus usa uma outra situação importante para falar sobre o reino dos céus. Vamos continuar lendo aí, Mateus 25, versículo 31 agora. Jesus fala sobre o julgamento das nações. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, versículo 31 de Mateus 25, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Versículo 32, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Versículo 33, e colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. 34, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. 35, pois eu tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber, fui estrangeiro, e vocês me acolheram. 36, eu necessitei de roupas, e vocês me vestiram, estive enfermo, e vocês cuidaram de mim, estive preso, e vocês me visitaram. 37, então os justos, os que estavam à direita, lhes responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? 38, quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? 39, quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? 40, o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. 41, então, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pausa, esse texto aqui mostra para muita gente que existe céu e existe o inferno. E o inferno e a eternidade de fogo foi criado para o diabo e seus anjos, ok? Quem lê Bíblia sabe que o diabo um dia ele era Lúcifer. Lúcifer quer dizer anjo de luz. Lá no céu, ele servia a Deus, segundo alguns estudiosos subentendem na palavra, ele era um dos anjos ou dos arcanjos que trabalhavam ali em volta do Senhor, cuidava da parte musical, segundo alguns historiadores bíblicos, e por conta disso, ele foi feito de uma forma bonita, ele era formoso. Aí um belo dia, ele olha para o trono de Deus, lembre-se, você já leu Bíblia, Isaías 6, Isaías teve uma visão. Em Isaías capítulo 6, Isaías diz o seguinte, eu agora tive uma visão e eu vi Deus sentado no seu trono de glória, a orla do seu manto enche, né, o templo, a sua glória enche a terra, e eu vi ele sentado lá, e anjos, arcanjos, querubins, serafins, passando em volta dele, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos.
Nesse dia o diabo olhou aquilo e falou assim: pô, deve ser muito bom ser Deus. Eu quero ser Deus. E no dia que ele decidiu isso, ele conseguiu, com a sua lábia, corromper uma terça parte dos anjos do céu. Quando Deus decidiu expulsá-lo de lá, quando Deus decidiu expulsar o diabo, ou Lúcifer, que se tornou o diabo, o tentador, o Satanás, e esses anjos que se tornaram demônios, Deus criou o inferno, criou esse lugar para eles viverem lá. Aí Deus vem e cria essa terra maravilhosa e faz o homem à sua imagem e semelhança. Ia tudo bem até o dia que Eva pecou. A alegria que tinha no coração de Adão e Eva foi cortada no dia que ela pecou e ele também pecou. E eles foram tirados daquele lugar maravilhoso. Aí, com o pecado, eles acabaram dando autoridade para o diabo querer dominar sobre a vida deles. O diabo já rondava a terra. O livro de Jó fala isso. Quando Jó estava vivendo um momento bom na sua vida, o diabo se apresenta lá diante de Deus e Deus fala assim: de onde você vem? Ele fala: eu vim de rodear a terra. Então o diabo ele vive rodeando a terra. Os demônios estão por aí soltos, agindo. O Deus deste século cegou a mente das pessoas para que elas não vejam a luz de Jesus, para que elas vivam tristes, ou que a alegria delas esteja baseada nas coisas. O diabo cega, o diabo ele é capaz de levar as pessoas a tomarem decisões assim, se afastando de Deus. Nessa situação toda, Deus ele criou o inferno. E criar o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Está bem claro aqui nesse texto, versículo 41. Toda essa explicação eu fiz para te mostrar que realmente o inferno existe, que existe uma vida após a morte e ela é eterna, longe de Deus, onde haverá aqui o que nós vamos ler. Volte aí para o texto, versículo 42. Jesus disse: pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e nada me deram para beber. 43, eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Eu necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. 44, eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? 45, ele responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. 46 e último, e estes, Jesus falou, irão para o castigo eterno. Ok? Está escrito isso na tua Bíblia? Sim ou não, irmãos? Então existe um castigo eterno. E ele termina o texto dizendo o seguinte: mas os justos para a vida eterna com Deus diante do Senhor para sempre, graças a Deus. Vamos agora analisar esse texto. O que Jesus está dizendo aqui no Mateus 25? Capítulo 24, ele está falando sobre o fim, ele está falando sobre as coisas que aconteceriam. Capítulo 25, ele está dando um alerta para o seu povo, dizendo o seguinte: vocês precisam estar alerta, vocês precisam ter azeite, vocês precisam ter alegria, o talento que eu dei para vocês têm que multiplicar esses talentos. E aí Jesus está falando o seguinte: de que forma multiplica o talento? Quando você ajuda as pessoas, quando você ama as pessoas, quando você faz as coisas por amor a Deus para as pessoas, independente se elas vão te agradecer ou não. Jesus está dizendo o seguinte: quando você faz para essas pessoas, você está fazendo para mim. Agora, fazer as coisas para os outros, a gente só faz, primeiro, quando a gente ama. Segundo, quando a gente sabe quem nós somos, e nós somos filhos de um Deus vivo, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E terceiro, a gente tem agora uma nova vida dentro de nós, a vida que veio de Jesus. Por isso que no dia que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que Deus, naquela fração de segundos de batismo, por isso que é importante ser batizado, a fração de segundo de batismo, naquele momento que você é submergido, quando você é levantado, ali nasce uma nova vida. Deus te dá uma nova vida, Deus me deu uma nova vida, uma vida espiritual. Uma vida agora que antes Adão tinha e perdeu por causa do pecado, e nós, quando nós rejeitamos o pecado, reconhecemos que somos pecadores, recebemos Jesus, Ele vem nos dar uma nova vida. Nessa nova vida, tudo, nosso coração, tudo em nossas vidas tem que ser novo. Por isso que Paulo escreveu: quem está em Cristo, as coisas velhas... Me ajuda aí, irmão, por favor. Eu sei que está frio, mas eu estou com calor aqui, não sei vocês, né? Acho que eu vou ligar o ar, inclusive, para melhorar um pouco aqui.
aquele que está em Cristo, as coisas velhas, tudo se fez novo. Aí agora vem o Espírito Santo, nosso Deus, que capacita as nossas vidas. Por isso que lá, por exemplo, aqui no telão, com a ajuda dos irmãos lá, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, ele relata o seguinte: o fruto do Espírito, o fruto que o Espírito gera em nós é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí Paulo encerra se dizendo o seguinte: contra essas coisas que o Espírito, ou o fruto que o Espírito produz em nós, não há lei. A lei não tem mais domínio se nós vivemos pelo Espírito praticando essas coisas. Ele quer nos capacitar a isso. Na versão do João Ferreira de Almeida, a versão antiga, mais antiga da Bíblia, ficou assim, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, o que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aqui da Galácia, ele disse, escrevendo aos Gálatas, ele disse: gente, quando você recebe o Espírito Santo, ele quer gerar um fruto dentro de você, ele quer te ajudar. Aliás, Paulo, escrevendo num outro texto, ele disse: ele, o Espírito Santo, no momento seu de dificuldade, de luta, ele intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis pelas nossas vidas. Ou seja, o desejo do Espírito Santo é nos capacitar, é nos encher, é nos levar a viver uma nova vida. Amém, queridos? Como nós estudamos aqui na terça-feira na escola, quando a gente nasce de novo, você nasceu de novo, você é uma criança espiritual. E nesse novo nascimento, você vai crescendo, você vai desenvolvendo. De que forma? Orando, lendo a Bíblia, estudando a palavra, se aproximando de Deus e deixando que o Espírito traga essa nova vida dentro de você, para levar você a viver de uma forma diferente, como talvez você nunca viveu. Esse é o desejo de Deus. Foi para isso que Jesus trouxe o reino de Deus. O reino de Deus, Jesus falou, não é comida nem bebida. O reino de Deus vai além disso. O reino de Deus traz capacitação aos seres humanos de viver uma vida diferente. E a gente está estudando sobre alegria. O fruto que o Espírito gera em nós, ou pelo menos deveria gerar, era alegria. Então era para eu viver alegre todo o tempo. Era para eu viver feliz todo o tempo. Por quê? Porque eu sou bobo, dou risada de tudo? Não. Porque era para eu viver a morte eterna longe de Deus. Mas um dia Jesus Cristo teve misericórdia, se destituiu da sua glória, desceu, viveu como homem, ensinou como Deus queria que a gente vivesse, foi fiel até o fim, venceu o pecado, entregou a sua vida, morreu na cruz, derramou o seu sangue imaculado, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então não mais pecador, agora cobertos pelo sangue de Jesus, agora numa nova vida. Como eu digo sempre aqui, só por isso a gente já deveria estar feliz. Amém? Só por isso. Por quê? Porque eu tenho uma nova vida que Deus me deu. E quando Jesus voltar, essa vida vai se completar. Novamente, novo corpo, corpo incorruptível. Não tem mais choro, não tem mais tristeza, não tem mais o fator tempo. Aí é a eternidade na presença de Deus, vivendo aquilo que Ele já preparou para nós. Lembra que Jesus falou aqui? Deus já preparou para a gente um lugar maravilhoso para a gente morar. E eu me lembrei disso porque certa vez, num ônibus, no momento que se preparava para sair o ônibus, eu estava na estação, né? E nós vimos um homem que chegou, o ônibus estava para sair, o cara chegou correndo, no maior pique. Entrou com tudo no ônibus. E uma pessoa que estava vendo falou: rapaz, que pique que você deu, hein, meu? Que correria. E ele falou: graças a Deus eu consegui chegar. Porque por causa desse pique, eu ganhei 4 horas hoje. Eu não sei o que ele ia fazer, o que ele ia viver. Mas ele falou: ganhei 4 horas, falou alto assim no ônibus. Eu fiquei pensando, pô, se o cara corre um pouco mais para ganhar 4 horas, imagina a gente, se a gente se esforçar para ganhar a vida eterna. Porque lembre-se, Jesus falou, o reino dos céus, ele é tomado à força. É preciso se esforçar, é preciso estar preparado,
É preciso ter azeite na vasilha para quando Jesus voltar estar preparado. É preciso pegar os talentos que Deus nos deu e multiplicar esses talentos. É preciso fazer a obra de Deus, viver a obra de Deus com alegria, não com tristeza. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios e diz assim: quando você for contribuir, quando você for abençoar a obra de Deus com o seu dinheiro, lá especificamente, 2 Coríntios 9, ele fala sobre contribuição. Ele diz: quando você for contribuir, não vá triste. Não faça isso por obrigação, ou não faça isso por tristeza. Por quê? Ele mesmo diz: porque Deus ama quem dá com tristeza. Amém, irmãos? Deus ama. Por isso que eu falo que às vezes as pessoas vêm aqui, eu já passei um vídeo aqui no passado, de umas pessoas que lá na África que vão ofertar, e os caras lá vai lá na frente dançando. Glória a Deus, tá, pá, e põe a oferta, e sai pulando, tem uns até da cambalhota. Os caras lá são tudo assim alegre, né? E aí no Brasil a gente vê às vezes as pessoas ofertar, e olha, ai meu Deus, eu vou lá. Ai Jesus, tem misericórdia, Pai. Eu falei semana passada, né? Antigamente uns coadores assim dentro da igreja, que a pessoa botava a mão dentro para ofertar, né? Ainda bem que aqui não dá, aqui tem que colocar de fora, né? Porque antigamente colocava a mão dentro fechada. Tinha gente que parecia assim, aquele salinho, o olho botava lá dentro. Aí eu não sabia se ele estava pondo ou tirando, né? Porque ele abria a mão lá dentro. Ninguém via. Mas graças a Deus isso mudou. Hoje tem o gasofilar, a pessoa vem, e quando vem, venha com alegria. Por quê? Porque eu sei que eu tenho um Deus que provém todas as coisas da minha vida. Deus cuida de mim. Deus que abre porta, Deus que manda recursos, Deus que faz todas as coisas na minha vida. Por isso eu sou feliz em ofertar. Eu tenho esse privilégio de ofertar. Eu tenho essa alegria dentro do meu coração de ser salvo por Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, se você foi batizado e se você permanecer firme, quando Jesus voltar, quando você for dessa para melhor, você vai estar na presença de um Deus vivo eternamente. Amém? Você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Então, meu irmão, se você permanecer firme, você vai ver no dia que Jesus voltar, no dia que você partir dessa, você vai encontrar com Ele lá nos céus. E você vai fazer parte da igreja que vai passar a eternidade na presença do Deus vivo. Então, com isso, o que eu tenho que fazer? Ficar feliz. Ficar alegre. Por isso que Jesus falou: pega esse cara que completou aí os 5 talentos, fez 10. Falou, parabéns. Te dei 5 talentos, você multiplicou por 10. Olha, vem para cá e entra no gozo do teu Senhor. Na versão NVI, entra aqui na alegria do Senhor. Tipo assim, você vai ter alegria plena quando você chegar nos céus. Porque quando a gente chegar no céu, por mais que você queira chorar, você não vai chorar. Porque a nossa mente vai ser diferente, transformada. Não haverá choro lá nos céus. Ao contrário do inferno, que Jesus disse que lá haverá choro e ranger de dentes. Nos céus haverá alegria, haverá prazer, haverá gozo de estar na presença de um Deus vivo e poderoso. Amém, amados? Salmo 51, Davi, ele escreveu o seguinte. Lembre-se, Davi tinha cometido um grande erro. Por causa do seu grande erro, ele pagou um preço caro. Mas ainda assim, como ele tinha um relacionamento com Deus, nós falamos isso quarta passada, ele vivia a alegria do Senhor. Ele vivia na presença do Senhor. E quando ele é acusado por Natã, o profeta da época, e ele acaba se arrependendo, no Salmo 51 ele escreve assim, versículo 9, acompanha aqui no telão: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10 ele fala assim: Senhor, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Versículo 11: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Versículo 12 ele diz assim: Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. 13 ele escreveu: então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Ou seja, ele disse o seguinte: Senhor, eu errei, pequei, reconheço, mas eu estou aqui na tua presença, Senhor. Não tira de mim o teu espírito, ao contrário, traz de volta no meu coração a alegria da tua salvação. Ou seja, quem é salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, deve
viver uma vida alegre. A alegria das pessoas está nas coisas. A alegria do cristão está na salvação que Jesus Cristo já nos deu na cruz do Calvário. Lembre-se, eu não estou falando que você não pode ter as coisas. Já cansei de falar aqui e repito. Coisas, Deus dá. Busque o reino de Deus, a sua justiça, e as coisas básicas Deus vai acrescentar na nossa vida. Você não vai morrer de fome, nem de sede, e não vai ter o que vestir. Isso aí Deus vai providenciar. Se você trabalhar, se você for uma pessoa honesta, Deus nunca vai deixar faltar sobre a tua vida. E se você ainda for um dizimista e um ofertante fiel, Deus ainda vai abrir as janelas dos céus com bênçãos tal sem medida. É promessa dele. Estou citando a palavra. Então, quando nós temos esse entendimento, poxa, eu sou feliz. Eu posso não ter um carro zero, eu posso não ter uma mansão, mas eu tenho a minha vida lavada e remida no sangue de Jesus. Por isso que aquele texto que a gente leu semana passada, eu peguei aqui 2 versículos, com o telão aqui, João 15, versículo 11. Jesus, quando ele falou aquele monte de palavras maravilhosas, ele disse: eu tenho lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. 12, Jesus diz: meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Quando a Bíblia fala que o Espírito gera em nós esse gozo, essa alegria, poxa, meu irmão, a gente precisa mudar algumas coisas das nossas vidas. A gente precisa começar a enxergar algumas coisas diferentes. Por mais que seja a desgraça, por maior que seja o problema que está rodando esse mundo, lembre-se, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. É Cristo que cuida de nós, é Cristo que nos sustenta, é Ele que é o nosso Deus, Ele é o nosso guia, Ele vai na frente, Ele é o grande general. Lá em Hebreus 12, 11 relata os heróis da fé. 12 ele diz assim: então também nós, que somos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas, de gente que viveu pela fé, gente que passou dificuldade, gente que enfrentou luta, mas eles venceram, felizes, porque eles sabiam que tinha um Deus que estava pelejando por eles. Meu irmão, minha irmã, Deus está pelejando por mim, por você. Deus cuida de mim, cuida de você. O problema é que os crentes de hoje, eles não oram mais, eles não querem mais ter comunhão com Deus, eles querem ir para a igreja para ter coisa. Vou para a igreja para pedir coisa, se eu tiver essa coisa eu vou ser feliz. Deus, não, você já é feliz, você tem Cristo dentro do teu coração. O Espírito Santo do Deus, o Espírito Santo nosso Deus, já habita em nós, já está em nós. Ele quer nos capacitar, Ele quer nos levar para cima, para perto de Deus. Mas infelizmente o tempo que a gente vive é um tempo difícil. Por isso que eu encerro aqui com Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 4, versículo 4, ele disse assim: meus irmãos, alegrem-se sempre no Senhor. E olha, quando ele escreveu isso, ele estava numa prisão. Ele foi consultado pelo pastor lá de Filipos, aquela cidade, e ele escreveu para o pastor assim: você pode estar passando dificuldade, você pode estar passando problema, olha para Jesus. Aliás, se eu pudesse usar a expressão assim, uma expressão diferente, eu diria que Paulo quis dizer o seguinte: gente, apesar do que você está passando, alegre-se sempre no Senhor. Se você tem que ter alegria, tenha no Senhor, porque é Ele que vale a pena você se alegrar. As coisas da vida passam, momentos felizes que a gente tem passa, mas a alegria do Senhor é a nossa força, e quando nós nos alegramos nele, a gente vive uma vida melhor. Você imagina um cara dentro da prisão escrevendo isso. Se eu posso falar uma coisa para vocês, alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, ou novamente direi, alegrem-se. Alegrem-se aonde? No Senhor. É Ele que é o teu Deus. Davi pecou e disse: Senhor, eu posso perder tudo, mas não tira de mim o teu espírito, Senhor. Sem o teu espírito eu não vivo. E ele disse: Senhor, traz de volta a alegria da tua salvação para a minha vida. E Deus ouviu a oração de Davi, Deus o perdoou, Deus honrou a vida dele, apesar de tudo que aconteceu. Deus honrou, Deus abençoou a vida de Davi. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado: meu irmão, Deus chamou a gente, ou minha irmã, Deus chamou a gente para a gente ser feliz.
Aliás, para a gente encerrar aqui, você sabe quando eu falo que estou encerrando, ainda faltam uns 40 minutos, né? Para a gente encerrar, pergunta para a pessoa que está do seu lado assim: meu irmão, o que falta para você ser feliz? Ah, pastor, falta eu ganhar na loto. Pastor, falta eu casar. Não posso ficar sem casar. Ah, pastor, falta ainda eu completar algumas etapas da minha vida. Quer dizer que felicidade para você é um alvo. Alegria a gente sente hoje. Este é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar e vamos nos regozijar hoje, porque Deus está com a gente hoje. A gente não sabe o dia da manhã, mas hoje a gente está aqui. Hoje a gente está bem. A gente tem um Deus que está conosco aqui nessa noite. Amém, meu irmão, minha irmã? Diga para a pessoa que está do seu lado assim, para a gente encerrar: seja feliz hoje. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Não perca o foco. Não perca o foco. Amém? Amém? Deus está aqui? Glória a Deus. Eu queria ter um vídeo que eu deixei ali com os meninos. Eu não sei se tem como passar esse vídeo. É 2 minutos, 1 minuto e pouquinho. É só para te ajudar a pensar sobre isso. Mesmo de pé, você pode assistir esse pequeno vídeo aí. Eu recebi isso aí hoje, achei bacana. E eu quero repartir com os irmãos. Se puder apagar a luz, a gente agradece. Muito obrigado, tal. Isso, melhorou. Agora nós vamos ver. Enfim, você pode perguntar, pastor, o que tem a ver Mateus 25 com o que a gente estudou hoje? O reino do céu já está em nós. Eu não vou ser feliz no céu, eu vou ser feliz aqui. E foi bem dito, eu achei bacana, porque tem gente que compra coisa nova e guarda. Fala assim, quando eu ficar mais lá na frente, eu já vi gente que comprou aquele jogo de talheres, bonito assim, né? Paga em 10 vezes. Enquanto não termina de pagar, não usa. Tem gente que compra roupa e fala assim, eu vou usar lá na frente. Meu irmão, você tem que viver hoje. Você tem que se alegrar hoje. Você tem que deixar Deus agir na tua vida hoje. Você tem que ser uma bênção hoje. Não pode faltar o azeite na tua vida. Não pode faltar a unção na tua vida. Os talentos que Deus te deu, use os talentos para abençoar os outros. Seja uma bênção, seja feliz hoje. Amém? Fecha os teus olhos por um instante.